Pessoal, o voo com brasileiros repatriados da faixa de Gaza fez um pouso técnico na Espanha. A previsão é de que o avião chegue em Brasília às 11h30 da noite. André Anelli vai falar conosco agora. Anelli, o presidente Lula vai receber esse pessoal? Vai sim, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula, ele já confirmou então que vai receber esse grupo de 32 pessoas que desembarca logo mais às 11h30 da noite na base aérea aqui de Brasília. Nesse momento esse grupo está sobrevoando ali então a região do Oceano Atlântico, mas esse compromisso ainda não consta na agenda oficial do presidente da República. Essa agenda termina agora no final da tarde e a informação que nós temos é que neste momento, então, o presidente Lula está deliberando alguns detalhes dessa recepção juntamente com o ministro das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira. Então, a expectativa é que por volta de 11 da noite o presidente Lula esteja lá na base aérea daqui de Brasília, então, para recepcionar esses 32 brasileiros. Lembrando que 2 pessoas acabaram desistindo, então, desse processo de repatriação, resolveram ficar na região da faixa de Gaza. E aí são 32 pessoas agora, não só brasileiras, mas também pessoas que estão em processo de imigração, que são palestinos em processo de imigração e que são parentes desses brasileiros. O presidente Lula, além de ter confirmado a recepção, então, dessas pessoas que estão a caminho aqui do Brasil, novamente, nessa segunda-feira, fez críticas à guerra, principalmente agora à atuação de Israel, que vem fazendo bombardeios consecutivos à região de Gaza, e a gente confere agora. A solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sabe, joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Essa não foi a primeira vez que o presidente Lula fez críticas nesse sentido, o que acabou marcando, então, o período em que ele ficou afastado da presidência da República, até por conta da recuperação da cirurgia entre o fêmur e a bacia, foi o fato de a primeira declaração pública dele após esse período de recuperação ter sido justamente, então, nesse sentido de condenar a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Então, novamente agora, Lula fazendo essas críticas, aproveitando então esse momento em que os brasileiros já estão sobrevoando aqui com destino ao Brasil e que tem a chegada aguardada por volta de 11h30 da noite aqui em Brasília. Eles chegam horas antes já em território brasileiro, na cidade do Recife, lá no Nordeste, capital de Pernambuco, e aí logo depois então terminam de chegar aqui em Brasília, onde vão ser distribuídos para cidades onde eles preferem então permanecer aqui no país. Só lembrando que esse avião que está trazendo esses brasileiros, ele estava no Cairo há cerca de um mês, lá na capital do Egito, aguardando então essa reabertura da fronteira entre Gaza e o Egito. Os brasileiros ficaram de fora de cerca de 7 listas de estrangeiros que puderam fazer a travessia pelo chamado posto de Rafah. Isso acabou gerando um certo desconforto diplomático entre Brasil e Israel, e que era responsável então por fazer a liberação dessa passagem ali do posto de Rafah, mas tudo agora foi superado. O ministro Mauro Vieira acabou não dizendo que houve nenhum tipo de desconforto, mas nos bastidores a gente apurou que houve sim, inclusive uma preocupação diplomática do Brasil, fazendo com que então esses brasileiros pudessem atravessar essa fronteira. E agora então, no dia de hoje, essa história chega ao final, provavelmente com um final feliz. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli.